Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio de meio de semana sobre NFL. No programa de hoje falaremos sobre o último jogo do Wild Card Round, né? A vitória do Los Angeles Rams para cima do Minnesota Vikings. Falaremos sobre os confrontos do Divisional Round, que é a segunda rodada dos playoffs da NFL. Na minha opinião, eu falo isso todo ano e repito, melhor final de semana dos esportes para mim é o Divisional Round e vou explicar o porquê. Vamos falar sobre o futuro dos times eliminados no Wild Card, quem que sai com uma vibe positiva, quem que sai com uma vibe negativa, o que cada um precisa fazer para melhorar na próxima temporada. Falaremos sobre uma mudança no time mais popular da NFL, Dallas Cowboys, mudou o seu técnico, está em busca de um novo treinador, e vamos terminar fazendo um preview do Divisional Round. Lembrando que a primeira parte do programa vai estar aqui no Spotify, YouTube, nos principais aplicativos. O programa na íntegra é apenas para apoiadores. R$14,90 por mês te dá acesso a um episódio semanal de NFL lá no site, aos meus textos, a um episódio semanal sobre NBA que não tem rolado por conta de playoffs da NFL. Eu passei a última semana muito gripado, estava ficando sem voz, então eu tive que poupar a minha voz em alguns momentos. Como a gente está num período muito mais importante de NFL, a prioridade foi para NFL. Fosse nos playoffs da NBA, seria o contrário, seria um episódio de NBA e eu teria me poupado dos episódios de NFL. Então não deixe de se tornar apoiador, link está na descrição, R$14,90, é muito importante para manter o podcast no ar. Aqui comigo hoje, meu amigo Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, que comanda o perfil do O Quarterback, principal perfil de notícias sobre a NFL aqui no Brasil. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Vamos entrar logo no Monday Night Football, que foi a vitória dos Rams para cima do Minnesota Vikings, 27-9. Acho que dá para chamar de... Não sei se dá para chamar, eu vou te perguntar. Dá para chamar de resultado mais surpreendente desse final de semana? Eu acredito que sim, porque por mais que pra mim fosse um jogo relativamente equilibrado, até pela temporada do Minnesota Vikings, eu achava que os Vikings eram favoritos, né? E eu sei que os Rams tinham vencido os Vikings na temporada regular, mas ainda assim eu achava que daria Minnesota Vikings, e algo que eu não esperava era que os Rams atropelariam, como eles atropelaram nesse jogo. Então você concorda que foi o resultado mais surpreendente desse final de semana? Oi, Gabriel e todo mundo que está nos ouvindo. Eu concordo com você, eu acho que foi o resultado mais surpreendente do jeito que foi. Eu não acho que foi surpreendente pela vitória do Rams vencendo o Vikings, porque acho que se você olhar todos os confrontos de wildcard, acho que esse era o único que você via, acho que pode ser um jogo meio parelho, pode ir para qualquer um dos lados. Os outros, eu acho que você tinha um favorito mais definido, e acho que isso acabou meio que se confirmando o favoritismo durante essa rodada. Mas ontem, a minha percepção é que poderia ir para qualquer um dos lados. O que me assustou, aliás, o que me surpreendeu, assustou é uma palavra errada para definir, o que me surpreendeu ontem foi o jeito como o Rams ganhou, né? Porque o Sam Darnold, que vinha jogando tão bem a temporada regular, mas tão bem, ontem voltou a ser aquele Sam Darnold do New York Jets, né? Aquele Sam Darnold que muito reticente para lança a bola rápido, faz decisões, toma decisões sem pensar, regrediu na pior hora possível. E a defesa do Rams, que vinha numa escalada nesse mês de novembro, mês de dezembro, ontem chegou num nível que é daqueles times que, quando tem uma defesa forte desse jeito, que chega nesse nível, é um time que chega para brigar nos playoffs pesado. Então acho que foram esses dois pontos que me surpreenderam. Sam Darnold jogando do jeito que jogou e a defesa do Rams alcançando um pico de produção que vinha sendo elevado a jogo no tempo regular, mas ontem chegou num nível que acho que por muito dá pra falar tranquilamente que foi o que causou o jogo do Sam Darnold de ontem, foi essa defesa, essa atuação da defesa do Rams. E deu toda a calma do mundo pro Matt Stafford conduzir o ataque, né? Foi um ataque que foi bem tranquilo, não se desesperou. Então acho que o Rams chega forte nesse Divisional Round depois do que aconteceu nessa partida de ontem. A gente vai falar do Vikings a longo prazo, né? Focando primeiro nesse jogo. E eu sinto que os Rams usaram muito
do mapa, do playbook que o Aaron Glenn, coordenador defensivo do Detroit Lions, mostrou no domingo passado, né? Porque a gente viu como o Sam Darnold é muito suscetível à pressão. E, assim, ser quarterback na NFL é muito importante como você lida quando você está sendo pressionado, né? E o Sam Darnold, ele mostrou nas últimas 2 semanas que ele desmoronou completamente sob pressão, né? E a defesa dos Rams foi muito bem, mais agressiva do que de costume. Eu não acho que é um time que manda tanta blitz normalmente como mandou nessa segunda-feira. E eu achei que, assim, não sei se todo mundo estava prestando tanta atenção assim nos Rams ao longo do ano, né? E agora numa partida que todo mundo parou para assistir, né? A linha defensiva dos Rams ainda é muito forte. E eu acho que é uma abordagem meio Moneyball, Felipe, que tem um Aaron Donald, existe outro Aaron Donald? Não. E se tivesse, a gente poderia trazer ele? Não, né? Então vamos substituir ele no agregado. E os Rams fizeram um ótimo trabalho nisso, né? A linha defensiva da equipe é muito forte. O Jared Verse vai ser o calouro defensivo do ano com razão, e foi um dos melhores edge rushers, ponto, da última temporada, né? Não só entre calouros, né? E aí a equipe tem outro calouro espetacular, que é o Brandon Fisk, que jogou com o Jared Verse no futebol americano universitário, né? Lá em Florida State. A equipe tem o Colby Turner também, que já tinha feito uma temporada passada muito boa. Então, assim, você perde o Aaron Donald, mas você tem 3 caras ali que mantêm o time muito forte no setor. E quando você tá gerando tanta pressão como os Rams fizeram nesse domingo, até a secundária, que é questionável, eu acho que é uma secundária que melhorou ao longo do ano, mas não é nada demais, e a secundária segurou muito bem as pontas. E acho que é algo subestimado até nos Rams dos últimos anos, né? Desde quando o time foi campeão, eles conseguem ali trazer uns caras de dia 2, dia 3 do draft, na maioria, para jogar na secundária e fazer os caras jogarem futebol americano profissional, né? Que um cara de dia 3 no draft, cornerback, que é uma das posições mais difíceis de jogar na NFL, eu acho que isso é uma grande qualidade para um time ter. Então eu acho que essa atuação dessa segunda-feira coroa uma reconstrução dessa defesa dos Rams, né? Você perde um cara como Aaron Donald, é difícil, e eu acho que é meio que um ponto ali, a cereja no bolo desse ano, que a defesa foi melhorando, e eu acho que chegou no ápice, num ótimo momento para chegar no ápice, inclusive. A gente tem que lembrar que o Rams ficou muito tempo sem escolha de primeiro round, né? Salvo engano, esse ano de 2024 foi o primeiro ano em, 5, 6 anos que o Rams tinha desde o Jared Goff, né? Então, foi desde o Jared Goff, não foi? Faz acho muito que é tempo. isso, acho então, que é assim, isso. Então, assim, é um time que ele teve que se adaptar a fazer boas escolhas nos rounds intermediários. É um time que trabalhou isso por necessidade, né? Por obrigação, porque ele não tinha escolha no primeiro round. Então, eu acho que isso acabou abrindo um espaço para o Rams operar, que outros times talvez não tenham tanto essa expertise, porque não tem essa necessidade tão profunda, não tinha essa necessidade tão profunda de acertar escolhas de segundo, terceiro, quarto round, que são aquelas escolhas que acabam compondo o elenco, né? São escolhas que o elenco, a profundidade do elenco é composta por esses jogadores. E acho que você vai lembrar, uma das decisões ousadas que a gente deu na primeira temporada foi que o Aaron Donald poderia voltar nos playoffs, né? Caso o Rams necessitasse. E a verdade é que o Rams não precisa do Aaron Donald mais, porque ele conseguiu, como você disse, ele conseguiu substituir a produção, entre aspas, do Aaron Donald por uma gama de outros jogadores mais jovens, e são jogadores jovens que estão jogando em alto nível, e são jogadores que já estão contribuindo imediatamente. O Jared Verse foi minha aposta de rookie defensivo do ano lá em agosto. Eu sabia que ele tinha esse potencial, ele mostrava esse potencial lá em Florida State, mas ele está muito acima do que eu imaginava, porque ele está jogando muito bem, ele parece um veterano em campo. Então acho que todo esse trabalho de montagem de elenco do Rams que ele veio fazendo por necessidade, por não ter escolha de primeiro round, deu muito certo. Acabou que essa reconstrução do Rams, que a gente tinha certa dúvida do que daria, né, se
se a janela do Rams para ser um contender tinha se fechado, não se fechou. Ainda está aberto. Eu acho que é um time que tá brigando sério. É um time que é um candidato sério para chegar no Super Bowl. Acho que não dá para falar que essa vitória sobre o Vikings foi mero acaso. Acho que é um time que chegou aquecido aqui nos playoffs. Acho que é um time que pode brigar sério. E a gente vai falar sobre os confrontos, né, do Divisional Round. Eu não senti nenhuma confiança no que eu vi do Philadelphia Eagles no jogo de domingo, né? E eu sei que os Eagles são favoritos, vão jogar em casa. Os Rams estão passando por uma situação difícil, né? Os jogadores, os caras viajam pra jogar e não sabe se a casa deles vai estar de pé, né? Quando eles voltarem, né? Por conta da situação dos incêndios lá em Los Angeles. E eu acho que é um time que tem totais condições, sim, de continuar avançando nos playoffs da NFC. E você vê essa questão... O ataque eu achei que jogou... Fez o primeiro tempo muito bom. Teve logo uma campanha, logo de cara, muito boa, que, assim... Sean McVay, né? Acho que às vezes a gente pode esquecer um pouquinho do Sean McVay, mas ele é um dos 3 melhores técnicos da NFL, é um gênio ofensivo. E eu tenho que tirar o chapéu aqui, porque eu critiquei o Sean McVay, porque ele meio que cagou pro chaveamento nos playoffs, né? Porque se na semana 18 os Rams tivessem vencido, eles poderiam subir para a seed número 3 e enfrentar o Washington Commanders. Sendo a seed número 4, eles enfrentariam o perdedor de Vikings e Lions, que era um time com uma campanha muito melhor do que a do Commanders. E naquela rodada eu critiquei, eu achei que o Sean McVay ter poupado os jogadores, eu achei que foi uma decisão errada, era um caminho, no meu ver, mais fácil, e eu acho que de fato era um caminho mais fácil no papel você enfrentar o Washington Commanders do que o Minnesota Vikings ou os Lions, só que ele dá prioridade para poupar o time. O Stafford vinha jogando muito mal, parecia um quarterback diferente nessa segunda-feira, e eu achei que era um time que pareceu muito mais descansado, né? Os Vikings tiveram um jogo de playoff domingo passado, enquanto os Rams estavam descansando, e pareceu exatamente isso, né? Eu senti que logo de cara os Rams pareciam os Rams estavam jogando em 1,5 e os Vikings estavam jogando na velocidade normal, ou então os Rams em 1,0 e os Vikings em 0,75. Eu senti uma diferença de intensidade nas duas equipes e é por isso que o Sean McVay é um dos melhores técnicos da NFL, é um técnico da NFL, e eu sou um jornalista aqui com um podcast no Brasil. A gente tem que lembrar que o Rams sofreu muito com lesões no ataque durante a temporada, então acho que essa folga que eles tiveram, essa folga que eles armaram na semana 18, acabou que ajudou a descansar os jogadores e ajudou também, acho que, o time a treinar bem, né? Porque acho que foi a primeira semana que o time conseguiu treinar, acho que de forma contínua, desde o início da temporada, e com jogadores em campo. Assim, acho que isso fez uma diferença absurda, porque com tantas lesões, com tantas adaptações que o Rams vinha fazendo no ataque ao longo da temporada regular, acho que esse período de respiro nessas 2 semanas ajudaram o time, a estudar o Vikings com mais profundidade, e 2 também para você conseguir criar um maior entrosamento entre os jogadores, retomar o que vinha sendo feito, etc. Então acho que isso foi uma decisão que acabou sendo acertada, né? Foi uma decisão arriscada, né, como você bem disse, porque eles abriram mão voluntariamente da Seed 3 da NFC, mas acabou dando certo. O Sean McVay ele confiou no próprio taco e conseguiu, né? Ele foi no all-in e conseguiu os prêmios disso. Verdade. E do lado do Minnesota Vikings, né, que eu acho que a gente já pode até emendar um pouco pro Big Picture, mas primeiro, no jogo que a gente teve, né, 9 sacks pra cima do Sam Darnold. A sensação que dava é que literalmente todo o snap de passe ele estava sob pressão e ele completamente indeciso, não sabia onde ir com a bola. É um problema do Sam Darnold, mas assim, quando eu sempre falo isso aqui no podcast, Felipe, então você pode dizer pro meu ouvinte se você concorda ou se você acha que eu tô falando uma grande besteira. Quando um quarterback sofre 9 sacks, não é só o quarterback que estava segurando muita bola, não é só a linha ofensiva que jogou mal, não é só a defesa adversária que jogou muito bem.
é sempre uma combinação desses 3 fatores, porque 9 sacks é um número muito, muito, muito destacado, muito fora da curva, e o ataque dos Vikings simplesmente não conseguiu funcionar nessa segunda-feira. Acho que acaba que foi uma tempestade perfeita, né? Porque como você disse, o Sam Darnold já vinha dado alguma semana de muito ruim, né? Outra é que a linha ofensiva do Vikings sempre me pareceu colada com o Durex, né? Uma linha ofensiva que vinha sendo testada, mas o Sam Darnold estava num momento muito bom e eu acho que ele conseguia meio que mitigar os riscos da linha ofensiva, ao mesmo tempo que você tem o Justin Jefferson como válvula de escape. E o Aaron Jones também no backfield, que vinha fazendo uma boa temporada. E acho que você acabou que o Sam Darnold estava com um desempenho muito ruim, a linha ofensiva desmoronou, então acho que acaba que você não tem muito o que fazer, você não tem como passar a bola para o Justin Jefferson, o Aaron Jones não conseguiu correr com a bola, a defesa do Rams estava num momento muito bom, estava conseguindo marcar tudo, então acho que acabou que você não tinha muito o que ser feito. E o Kevin O'Connell, na coletiva pós-jogo, ele meio que já decretou o fim do Sam Darnold no Vikings, né? Disse que foi legal, segurou as pontas, mas tchau e benção, né? Porque agora acho que você teve toda essa história nessa temporada. Pô, será que vai ter controvérsia? Será que o DJ McCarthy pode ser trocado? Mas ontem o Kevin O'Connell já, depois do fiasco que aconteceu, o Kevin O'Connell já fechou essa porta. Disse que não dá mais, né? Segurou as pontas, mas a gente vai voltar pro plano original, que é DJ McCarthy. Então acho que agora o Vikings vai precisar usar essa off-season para realmente reforçar a linha ofensiva e tentar dar um pouco de segurança pro DJ McCarthy, que vai ter o seu ano de novato, né? Ele não vai ser novato no papel, mas na prática ele vai ser porque ele não jogou nada nessa temporada. Então acho que vai ser um time que vai entrar numa, entre aspas, uma mini reconstrução forçada, porque agora você vai ter uma mini reconstrução que, em tese, viria esse ano, não veio, o time teve esse desempenho tão forte, mas agora, ano que vem, você vai ter que começar a repensar em como construir o time em volta do DJ McCarthy, em como você vai conseguir dar sustentação para ele se desenvolver como quarterback na NFL. Eu acho que o trabalho do Kevin O'Connell é inquestionável, então ele já mostrou que consegue manejar quarterbacks e tudo mais, mas eu acho que o time precisa de um pouco de reforço ainda, principalmente em ofensiva e em defesa também, para você conseguir dar um pouco mais de respiro para esse ataque. O Sam Darnold, eu tava fazendo as contas aqui, porque ele de fato perdeu muito dinheiro com o desempenho nessas últimas 2 partidas, né? E a conclusão que eu cheguei aqui é que ele pode ter perdido mais de 50 milhões de dólares com o desempenho dele nessas últimas 2 rodadas, porque com o que ele vinha fazendo na temporada regular com o Minnesota Vikings, para mim era realista pensar que ele poderia assinar um contrato semelhante ao do Baker Mayfield, que é 3 anos, 100 milhões de dólares. Para mim não era nenhum absurdo pensar nisso, né? De quem viria esse contrato era a dúvida, né? Mas já teve um tweet muito bom sobre isso, não lembro quem foi, então não posso dar os créditos, que o Sam Darnold fez uma grande temporada e aí ele jogou mal em 2 jogos. Um jogo que valia a paz mundial e o outro que valia o fim da fome, né, no mundo, né, que foi o caso do Sam Darnold. Eu acho que agora, com esse desempenho nesses 2 jogos, você olha para um cara que nos momentos mais importantes da temporada, ele regrediu ao quarterback que a gente questionava tanto no New York Jets. E eu sinto que o destino dele é mais um contrato de 1 ano, porque eu imaginava que o Minnesota Vikings usaria a franchise tag para manter o Sam Darnold por mais 1 ano, enquanto você tem essa transição pro J.J. McCarthy, mas eu acho que agora, eu não sei se os Vikings usariam a franchise tag, porque eu não acho que teria outro time que faria uma proposta tão pesada assim pelo Sam Darnold. E eu acho que agora ele tem um valor que eu imagino que os Vikings vão tentar renovar com ele por 1 ano, mas eu acho que tem um limite enquanto eles podem pagar, né? E eu tô bem curioso para ver que tipo de mercado que o Sam Darnold vai ter. Eu imaginaria que ele é um cara de 1 ano, 20, 25 milhões de dólares por temporada, ou 2 anos com o 2º ano não sendo garantido. Eu não consigo ver mais um time
se comprometendo por múltiplos anos com o Sam Darnold. O Sam Darnold teve uma grande temporada. Eu acho que é justo você ter ele no top 5 para MVP. Mas no momento mais importante da temporada, ele regrediu. Ele voltou a ser o quarterback que era um bust no draft. E eu acho que o fato dele, nesses momentos, ter meio que voltado ao normal, eu acho que diz muito sobre o Sam Darnold, né? Então eu acho que é possível ele ter perdido aí uns 50, 60 milhões de dólares com esse desempenho nas últimas 2 rodadas, e acho que é até uma previsão até conservadora. Acho que ele voltou a um status de Colt McCoy, né? Que é aquele quarterback reserva que pode segurar as pontas, mas é um quarterback que acho que não vai ganhar esse benefício da dúvida novamente de ser titular absoluto. Acho que é um jogador que o mercado diminuiu bastante, né? Acho que ele não tem mais mercado como titular, né, na NFL agora, depois do que aconteceu nas últimas semanas. Mas acho que você tem mercado como quarterback reserva. Acho até que porque emergência... você não vai trazer o Kevin O'Connell, o Jordan Hudson e o Justin Jefferson juntos, né? Exato. Então, assim, você perdeu um pouco esse valor que ele tinha, né? Esse valor que ele vinha construindo ao longo da temporada regular, e com certeza perdeu. Mas acho que mercado como quarterback reserva, acho que ainda tem, porque você... aquele negócio, a posição tá ficando cada vez mais importante, essa posição de quarterback reserva. Então, acho que se você tem um jogador que conseguiu ter esse desempenho, apesar, lógico, como você disse, você não vai trazer todo o entorno do Vikings junto com ele, mas você tem um jogador que, em tese, pode segurar as pontas durante 2 jogos. Então, acho que volta para aquele status de quarterback interessante, que tem experiência como titular, é um quarterback que já tem uma certa experiência de NFL e eu acho que pode maleável o suficiente para entrar em situações de emergência, mas pensar nele como titular em 2025, em qualquer outro time, eu acho que isso se esvaiu já vinha se esvaindo na semana 18 e ontem decretou definitivamente que não tem mais espaço para isso para ele. Porque ele é um cara que mostrou que ele não tem nenhuma resposta para a pressão, né? E um quarterback de bom nível, quando o adversário começa a mandar blitz um monte de vezes, ele começa a entender e queimar blitz. E encontrar o ponto... Ele sabe de onde está vindo e sabe que tem que se livrar rápido da bola, né? É por isso que por muito tempo era aquela história, né? Você não pode mandar blitz no Patrick Mahomes, você não pode mandar blitz no Tom Brady, porque eles vão queimar. Você pode chegar uma ou outra vez nele, mas não consistentemente, né? E não que o Sam Darnold também se esperava que ele estava nesse nível, né? Mas ele, nenhuma vez, ser um Deus nos acuda toda vez que ele estava sob pressão, é um problema muito sério, né? E sobre o Minnesota Vikings, eu acho que você já tocou nesse ponto e eu concordo. Eu acho que tem que haver tem que se manejar as expectativas para 2025, né? Porque não é reconstrução, mas você basicamente vai ter um ano com um quarterback calouro, né? E se a expectativa do torcedor for a gente venceu 14 jogos em 2024, vamos construir a partir disso, eu acho que é uma receita para você ficar decepcionado com o desempenho da equipe, porque ninguém esperava esse desempenho dos Vikings, né? E acho que os Vikings dificilmente vão repetir o desempenho dessa temporada, e tudo que importa na temporada 2025 é você descobrir: J.J. McCarthy é o cara que a gente quer construir a longo prazo, sim ou não? E você tem que ter paciência, porque é uma situação assim, é uma boa situação pro J.J. McCarthy, o time é muito bom, o técnico é muito bom, ofensivamente aqui tem muitas peças, mas também ele vai ter uma pressão incomum para um quarterback calouro, porque ele na prática vai ser um quarterback calouro, porque você viu esse mesmo time sem ele vencer 14 jogos, brigar pela seed número 1 até a última rodada, e ele vai ter essa pressão. Mas eu acho que se você encarar a temporada 2025 dos Vikings como vamos avançar pelo menos ao Divisional Round, se não ao fracasso, eu acho que é uma expectativa que o J.J. McCarthy não tem muito como compensar, porque ele é extremamente jovem também, né, Felipe? Ele era o quarterback mais jovem da última classe, então eu acho que a dica, né, o objetivo e o mantra do torcedor dos Vikings nessa off-season é manejar as expectativas. O mantra é calma, né? Você tem que ter calma, porque você vai estar começando... Porque
A temporada que a torcida do Vikings achava que seria esse ano será em 2025, na real, né? Porque você tem agora um quarterback novato, um cara que vai começar a aprender o que está acontecendo em campo, um cara que vai conseguir pegar feeling de campo, porque a gente tem que pensar, ele não entrou em campo, nem na oficina, nem na temporada, ele rompeu o ligamento em treino. Então, assim, acho que é uma situação. Aliás, acho que eu falei merda. Ele rompeu em jogo, não foi eu em treino, agora eu esqueci. Foi na pré-temporada, não lembro se foi jogo ou se foi amistoso. Enfim, assim ele não assim, não muda o ponto que ele não jogou jogo de verdade. Ele não jogou jogo de verdade. Exatamente. Ele não enfrentou uma defesa de verdade no NFL, não enfrentou um time que se preparou para ele. Então acho que vai ter que ter calma. Acho que assim, Kevin O'Connell vai ser o técnico do ano nessa temporada. Acho que com méritos pelo que ele fez, conseguiu fazer suceder muitas expectativas em torno do que o Vikings vinha fazendo, mas do que se esperava do Vikings, né? Mas eu acho que pro ano que vem, acho que a torcida tem que ter um pouco de calma. Acho que vai ter que voltar às expectativas que tinha antes dessa temporada atual. Porque é um time que vai estar com um quarterback novato, um time que tem um elenco bom, um elenco com jogadores-chave, mas com um quarterback novato, um quarterback muito jovem e que vai estar aprendendo enquanto joga. E vai ter o adicional ainda de recuperando a confiança depois de uma lesão no joelho. Então acho que se você se esperar que o Vikings vai ganhar 14 jogos de novo, ficar com essa expectativa, eu acho que é real. Eu acho que o time nem pode passar essa mensagem. O time tem que passar os próximos meses falando, a gente vai ter que dar apoio pro DJ McCarthy, apoio em termos de draft, em termos de contratações, mas não é um time que você pode brigar sério por divisão, ainda mais considerando que você está na NFC North, que é uma divisão que em tese você tem o Lions, que está dominante, você tem o Packers, que é um time forte, e você tem o Bears, que em tese tem alguma expectativa, dependendo de quem eles contratarem como técnico. Então acho que tem que ter calma. Acho que tem que ter calma agora. Não dá para esperar que vai chegar a 14 vitórias e brigar por seed 1 até o último jogo. Acho que é um time que vai ter que começar agora sim pensar em etapas para se tornar um time competitivo no médio e longo prazo. E se der certo, você tem essa janela com o DJ McCarthy em contrato de calouro, né, que é uma baita vantagem na NFL. E só para confirmar, notícia que ele estava fora da temporada 14 de agosto. Ele chegou a jogar na pré-temporada e se machucou, né, rompeu o ligamento. Foi mesmo. Vamos falar dos outros times que foram eliminados nesse final de semana do Wild Card. Começar em ordem cronológica, Los Angeles Chargers, né, que eu acho que é um pouco parecido, porque eu acho que é um time que chegar nos playoffs como chegou não era o esperado para essa temporada. Então eu acho que eles estão um pouco acima do esperado. Claro que a derrota, principalmente da forma como foi a derrota, deixa um gosto muito amargo na boca, mas eu não me preocupo, sinceramente, com os Chargers. Eu ainda acredito no talento do Justin Herbert, acredito no Jim Harbaugh. Acho que é um time que ainda precisa tá numa reformulação, concluir um primeiro estágio, mas ainda está longe de terminar a reconstrução desse elenco. Ainda precisa de talento, basicamente todas as skill positions. A defesa ainda é uma defesa que precisa de uma injeção de juventude. Então eu não estou preocupado quanto aos Chargers. Eu acho que é um time que o primeiro ano da era Jim Harbaugh, eu acho que eles excederam as expectativas. E de novo, perder da forma como foi, ainda mais tratando de Chargers, não é bom. Mas eu não tô nem um pouco preocupado com a franquia. Não, eu também não. O Jim Harbaugh, ele confirmou a expectativa, que é um cara que chega e torna o time automaticamente competitivo, né? Foi assim em Stanford, foi assim no 49ers, foi assim em Michigan e agora foi no Chargers. Eu acho que é um time que chegar nos playoffs do jeito que chegou, com um time que vinha, que é um time que tem poucas modificações em relação ao do ano passado, né? Você teve a adição do Joe Alt, mas assim, é um time que é basicamente o mesmo do ano passado e rendeu muito mais na mão do Jim Harbaugh do que vinha rendendo nos últimos anos. E o Justin Herbert jogando bem. Então acho que assim, o jogo dos playoffs deixa o gosto amargo, né? Ele não jogou bem, né? O Justin Herbert não jogou bem no jogo dos playoffs, mas acho que você não dá. Acho que tá tendo muito questionamento em cima do Justin Herbert nas redes sociais, mas acho que é um pouco irreal, um pouco
Um é meme, né? Você tem um pouco de meme em cima disso. Justin Herbert hipotético. Acho que... então, acho que você tem muita... que é o quarterback de mídia social, né? Mas acho que assim... Você tem que ter muita calma, porque é um começo de trabalho, a gente sabe que o Jim Harbaugh é um cara que também consegue trabalhar bem quarterbacks, e eu acho que ele mostrou sinais nessa temporada que tem potencial ali para alcançar níveis mais altos. Eu acho que é um time que precisa de muito reforço, é um time que precisa ser bastante fortalecido ainda, mas é um time que eu acho que está no caminho certo. Não acho que é um time que essa classificação aos playoffs foi mero acaso. Acho que é um time que vai chegar outras vezes se conseguir continuar nesse trabalho de reformulação do elenco, conseguir fortalecer armas, dar armas pro Justin Herbert. Acho que você precisa também começar a pensar em renovar a defesa. Acho que é um time que tem potencial. Acho que não é um time que vai ser que vai sumir. É um time que tá na divisão do Chiefs, então ele provar que brigar pela divisão é muito difícil, né? Mas acho que é um time que você tá dentro daqueles times do bololô de times de segunda prateleira da AFC, que eu acho que brigam todo ano pelos playoffs a partir de agora. Concordo. E assim, você sai da temporada com as duas posições de tackles consolidadas, né? O Rashawn Slater, que a gente sabia que era muito bom, jogou a temporada. Ele chegou até a desfalcar a equipe numa partida ou outra, mas ele jogou muito bem ao longo do ano. O Joe Alt, muito sólido como right tackle. Justin Herbert jogou a temporada inteira e jogou muito bem. E você encontrou um wide receiver 1 no lado McConkey. Acho que isso já, por si só, já é uma temporada de muito sucesso. A gente vai falar dos outros times agora, mas eu me despeço do pessoal que está escutando no feed aberto. Não deixem de se tornar apoiador. Link tá na descrição, caradosesportes.com.br. R$14,90 por mês. Você escuta os podcasts no site. Você dá play no celular, bloqueia a tela, vai escutando como se fosse um player de áudio. Tem meus textos lá também. E, de novo, é vital para manter o podcast Cara dos Esportes no ar.